Vocês querem falar do Nino? Deixa o Nino lá. Vai falar do zagueiro Bongô. É o Nino, o zagueiro Bongô? Nino e toda a trupe do Castelo rá Castelo. Ah, ah, ah. Tchim, tchim, tchim. Bum, bum, tchim, tchim. Pega essa sonoplastia. Isso que eu tô fazendo um corte disso aí. O que vai dropar de gente antes das notícias, o problema é de vocês. Vocês não entendem a vibe da minha live, o problema é de vocês. Vamos lá, pra série de notícias sobre o Nino que eu separei pra live de hoje. É. Vou falar aí do Nino. Ih, que esquisito. Desculpa. Que som é esse? Pô, sonoplastia foda, pô. Se anunciar o Nino, se contratar o Nino, tem que anunciar com o meu vídeo aqui, ó. Fazendo a sonoplastia. Vamos lá, primeiro vídeo do Veloso, né? Que foi o que saiu ontem. Eu ia falar depois, mas vamos já contar algumas coisas aqui que as informações acabam chegando, né? O Nino está muito perto de fechar com o Palmeiras ainda nessa janela de transferência. O Nino está muito perto de chegar, de ser jogador do Palmeiras e o Palmeiras se reforçando cada vez mais, né? Então existe essa possibilidade. É que as notícias do Veloso, elas não trazem muitos detalhes, né? O Nino tá muito perto. Isso significa que ele tá perto. Bacana. Mas tivemos também essa notícia aqui, ó, que saiu hoje ou ontem, deixa eu ver, que foi do Paulo Brito, ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem. O Paulo Brito, que é um jornalista independente, fotógrafo, ser humano, né, blá, blá, ele é carioca, mano. Ele trampa mais com futebol carioca. Diretoria do Fluminense mantém esperanças, mas vê Nino quase impossível. Tricolor aposta todas as fichas no desejo do jogador para repatriá-lo. A novela se repete. Depois de perder John Arias para o Palmeiras, mesmo tendo cláusula de preferência em caso de retorno ao Brasil, o Fluminense pode ficar sem outro nome marcante de sua história recente. O clube paulista pretende oferecer 15 milhões de euros ao Zenit pelo zagueiro Nino, o que já provoca apreensão nas Laranjeiras. Internamente, há a informação de que existe um acordo verbal entre o jogador e o Fluminense. O entrave é convencer os russos a liberá-lo. Diretor-geral Mário Bittencourt aposta na vontade do atleta como trunfo, mas a avaliação é de que será difícil competir financeiramente com a proposta, caso a proposta seja confirmada. Em geral, os russos não trabalham com gratidão, os russos não estão nem aí. Tampouco buscam realizar sonhos de terceiros. Nino foi vendido por 5 milhões de euros em 2024, né? Por 60% de seus direitos e tem contrato até 2028. O valor agora oferecido pelo Palmeiras é 3 vezes superior ao que os russos pagaram. Caro pra caramba, hein? O que coloca o clube paulista em vantagem. Em tese, se quiser avançar, o Fluminense terá no mínimo de igualar a oferta. E é aquela parada, mano. O Palmeiras entra nessas negociações pra falar, vou dar dinheiro, mano. Vou dar dinheiro e é isso aí, mano. Vou dar dinheiro e é isso aí. Foi o que aconteceu com o Arias. O Palmeiras mandou uma proposta que o Fluminense não conseguia bancar, mano. E essa do Nino é a mesma coisa, mano. Essa do Nino é a mesma coisa. Ah, mas ele quer voltar pro Fluminense. Beleza, vou dar dinheiro pros russos. Ah, mas e a vontade do jogador? Os russos não estão interessados na vontade do jogador, cara. Os russos estão pouco se ferrando pra vontade do jogador. E aí hoje saiu essa aqui, ó, do André Hernan. O Palmeiras tem toda a estratégia traçada e planejada para tentar fechar com o Nino até maio. O Palmeiras tem desenhado um plano de negociação junto ao staff do atleta, luvas, salários e comissões. E diretoria sabe que o Nino vê com bons olhos o Palmeiras. Oferta ao Zenit será entre 10 e 15 de euros. Nos bastidores, o Palmeiras se vê bem posicionado nessa disputa pela volta do Zagueiro ao Brasil. Bom, dá pra ver que o André Hernan que escreveu, não foi o ChatGPT, né? O Zagueiro. A impressão que eu tenho, cara, sobre isso, eu vou trazer mais uma notícia também, é que assim, o Nino prefere o Fluminense do mesmo jeito que o Arias também preferia, mano. Do mesmo jeito que o Arias também preferia, por motivos óbvios. Mas, cara, negociar com os russos, irmão, se o Fluminense não tiver dinheiro, não tem conversa. E aí o Palmeiras sobe a proposta. O Palmeiras sobe a proposta, cara.
só manda uma proposta alta para que o Fluminense não tenha capacidade de bancar 15 milhões de euros. É o que o Fluminense estava para pagar no Boanga. E acho que nem pagou, né? Nem fechou com o Boanga. Tá ligado? Então, cara, muita gente fala, mas e a vontade do jogador? Cara, o Arias queria vir pro Fluminense, mas topava vir pro Palmeiras. E aí quem conseguiu contratar foi o Palmeiras. O Nino, pelas informações, ele quer o Fluminense, mas topa o Palmeiras. Então se o Fluminense não conseguir, ele pode vir pro Palmeiras. E aí, ó, agora à noite saiu essa aqui do Firmino, do Pé de Porco, meu parceiro, junto com Bozelli, meu parceiraço também, ó. Palmeiras aumentou a oferta pelo Nino para ter o zagueiro agora, porque teria que registrar ele no bid até o dia 3/3. E dá daqui a 2 semanas. Se o Zenit não liberar, nada impede um zagueiro agora e o Nino no meio do ano. Abel quer reforço na zaga ainda nessa janela. Ou seja, segundo o Diego Firmino, se o Palmeiras não conseguir o Nino agora, ele vai tentar buscar um zagueiro agora, mais low profile, e buscar o Nino no meio do ano. Mas o Palmeiras tende, segundo o Firmino, a contratar um zagueiro ainda nessa janela. Vou dar uma olhada no que o chat está falando, mas essas são as notícias em relação ao Nino, que eu acho, aí vai um palpite, uma opinião minha, tá? Enquanto eu tô dando uma olhada no chat. Eu acho que vai dar jogo. Porque o Zenit, e aí que tá uma questão, né? Os times, eles, no futebol europeu, eles não vendem sem trazer uma reposição. E o John Arias, por exemplo, foi um cara que era difícil de se tirar do Wolves, mas até pelo rebaixamento acabou sendo mais fácil. Mas o Wolves não tem uma reposição pro Arias. O Wolves vendeu o Arias sem ter uma reposição. Até o Mário Marra falou isso no Futeboteco. Então os torcedores ficaram bem putos com ele. Mesmo o Arias não sendo titular absoluto, mas pô, vendeu um cara sem reposição. E aí, mano? Vamos pra segunda divisão sem ninguém? Vamos tentar brigar pra não cair sem ninguém? Mas enfim, a questão do Nino está se discutindo lá na Rússia uma possível mudança do número de estrangeiros. E aí caberiam menos estrangeiros no elenco. Eu não sei exatamente qual que é o número. E o Nino, ele ocupa uma posição de zagueiro, onde o Zenit contratou um zagueiro recentemente, russo. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, transferências Zenit. Deixa eu ver se eu acho. O Zenit recentemente contratou um zagueiro russo. O que pode indicar o quê? Que ele já está se preparando para se desfazer do Nino. Até porque ele é um cara que quer voltar para o Brasil, a família quer voltar para o Brasil, e que o Zenit só venderia agora se tivesse uma reposição. Mas ele já, em tese, já teria essa reposição, e também um cara que é russo, porque caso mude para a próxima temporada o número de estrangeiros, o Zenit já estaria trocando no seu elenco um zagueiro brasileiro por um zagueiro russo. Basicamente isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Aqui, ó. Até mostrar para vocês, só preciso entender essa questão. Muitas vezes os times europeus, para vender seus jogadores, eles já repõem antes, para depois da perda não ter que repor. E aqui foi a questão do Zenit, ó. Gerson, John, Roman Vega e tal, ó. Eu acho que é esse mano aqui, ó. Igor Divev. O Zenit já contratou esse maluco, ó. Do CSK, ó. Igor Divev, um russo. Que provavelmente esse cara seja o cara que já está sendo pensado para ocupar a vaga do Nino no elenco. E não é questão de vaga técnica, não é que quer dizer que o cara é melhor, vai ser titular, mas na composição de elenco, o número de estrangeiros que o Zenit tem, que hoje está ok, mas que pode ser que futuramente tenha que diminuir, o Zenit já se adiantou, já contratou um zagueiro russo, e aí talvez isso pode facilitar para que o Zenit tope vender o Nino agora. Claro que o Zenit vai fazer jogo duro. Negociar com os russos é complicado, mas há uma esperança. Então é isso, rapaziada. Ó, saiu agora no Insta do Pé de Porco com o espírito de porco, Bozelli e Firmino. O Palmeiras fez a proposta acima do que o Zenit pede, justamente para conseguir a liberação imediata do jogador. Regularização no bid até 3/3. Se o Zenit não liberar, nada impede um zagueiro agora e o Nino no meio do ano. Abel quer reforço na zaga ainda nessa janela. É a mesma notícia que ele postou lá no Twitter, mas ele escreveu algo a mais. Essa parte de a proposta acima do que o Zenit pede, ele não tinha colocado lá. Então agrega um pouco na notícia que a gente trouxe.
É isso aí. E esse foi mais um corte do meu canal principal. Se você não deixou o like, ainda dá tempo. Deixa o like, o hype é a sua opinião. Mas eu quero te convidar a conhecer o nosso clube de membros, os Parmeiros. Por R$ 4,99 você participa do nosso clube de membros, tendo seu nome aqui, participando do nosso grupo de WhatsApp, além de receber vídeos exclusivos, como os boletins pré-jogo que saem só para os membros, além de alguns outros vídeos e análises que saem primeiramente para os membros e depois para o público em geral. Então, torne-se membro dos Parmeiros, ajude o nosso projeto aqui, mas se você não quiser fazer nada disso, só se inscreve aí e eu vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, avante palestra!